Bom dia! Tudo bem? Sabadão! E aí, como é que você tá nesse dia? Mais um dia, né? Abençoado por Deus. Eu estou em Curitiba e aqui tá um dia típico curitibano. Um dia fechado. Eu falo que a gente mora em Nova York, não, em Londres e não sabe, porque o clima tá bem parecido, sabe aquele dia cinza? Estamos num dia cinza. Geladinho, dá uma vontade de ficar na cama, né? Certeza. Mas hoje é mais um dia, mais uma oportunidade de vida para nós. Mais um dia abençoado e que o Senhor nos permite vir aqui fazer o quê? Compartilhar a palavra de Deus, porque esse é o objetivo da live Prioridade. Uma forma interessante, nova, de começar bem o seu dia. Fazendo o quê? Priorizando o que realmente importa. Dando lugar para aquele que é o centro das nossas vidas, o Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que talvez eu e você já ouvimos falar muito. Sabe por quê? Porque é uma das palavras mais faladas quando o assunto é relacionamento, religiosidade, religião, quando envolve o nome sagrado de Deus, que é a palavrinha tão pequena, fé. Fé. Você sabe, você conhece, você já ouviu falar, você sabe o verdadeiro significado da palavra fé. Nós temos as passagens bíblicas, né, que fala muito que fé é acreditar naquilo que a gente não vê, que é acreditar no impossível. Mas eu vou te contar uma coisa. Fé é muito mais do que isso. Você sabe como que é que está escrito corretamente na Bíblia? Não é acreditar. Fé não é simplesmente acreditar. Fé é ter a certeza. Exatamente. Diz lá em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que ainda não vemos. Então, ou seja, não basta acreditar, tem que ter certeza. Exatamente, tem que ter certeza. Hebreus, no capítulo 11, é um capítulo que fala inteiro sobre fé. Ele fala das grandes personagens da Bíblia, dos grandes heróis, Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, Davi, Salomão e aí por diante, a respeito da fé de cada um deles. Nós começamos essa semana falando sobre Deus, sobre relacionamento com Deus. Depois falamos sobre oração, que é a base do nosso relacionamento com Deus. Mas você acha que é possível nós termos relacionamento, orarmos, se nós não acreditarmos, se nós não termos a certeza daquilo que vai nos acontecer? Como que é possível a gente ter fé? Como que é possível eu e você acreditarmos, termos a certeza? Olha só, o começo de tudo na nossa vida é pela fé. Porque quando nós nascemos de novo, nós convidamos o Senhor Jesus para habitar dentro de nós. Nós abrimos mão da nossa vida e entregamos na mão dele. E isso acontece como? Pela fé. Porque, claro, que existem muitas pessoas que veem, né, têm visões, mas a maioria não. Então, nós acreditamos. Mais que isso, nós cremos. Nós temos a certeza do que nós não vemos, porque nós acreditamos em Cristo, acreditamos nele como nosso Senhor e Salvador e nos rendemos a ele
e entregamos a nossa vida para Ele. E a partir daí, nós cremos que nós somos salvos. Nós acreditamos muito mais que isso. Nós temos a certeza que nós somos salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. Porque nós não vimos ainda. Então, a importância da fé é tão grande na minha e na sua vida que o Senhor fala assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você não tiver a certeza disso, você não consegue. Você simplesmente não consegue. Olha só, mas você acha que a fé é uma coisa que a gente tem naturalmente? Não. Sabe por quê? Lá em Efésios o Senhor fala assim: a fé é dom de Deus. Exatamente. A fé é um dom de Deus. E ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Cristo. Por isso que é tão importante você ir na igreja. Você ir na igreja? Não, mais que isso. É importante você ler a palavra de Deus. Você ler, você ouvir, você está ali, se alimentando de coisas do Senhor para a sua vida. Porque isso aumenta, sim, a sua fé. E ela é influenciada, sim, pelo que eu e você ouvimos, pelo que eu e você permitimos entrar aqui. Sabe por quê? Porque o mundo prega uma cultura que nós podemos ser autossuficientes, que a gente consegue pelas nossas forças, pelo que a gente é, pelo que a gente estudou, pelo curso que nós fizemos, pela graduação que nós temos. E a fé é um convite que o Senhor nos dá para sermos dependentes dEle. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não tem ainda. Mas a gente fala: Senhor, neste assunto eu dependo de Ti. E eu tenho a certeza que o Senhor está me ouvindo. E eu tenho a certeza que o Senhor ouve e vai atender o meu pedido. Muitas vezes, quando nós estamos em momentos que nós não temos mais forças para nada, quando realmente nós precisamos do impossível, quando nós precisamos de um milagre, nós precisamos exercer a nossa fé. Porque daí nós temos a certeza que nós não podemos fazer mais nada. Quando o impossível bate na sua porta e na minha porta, nós exercemos a fé. Nós exercemos aquela fé que realmente a gente se rende, se coloca diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu creio que você me ouve. A gente se humilha, a gente busca, porque a gente tem a certeza que pelas nossas mãos nós não podemos fazer mais nada. Através da fé, você faz os milagres acontecerem. Através da fé, você muda a sua forma de viver. Através da fé, você vence o mundo e luta contra os ataques desse mundo. E daí nós podemos usar o termo inimigo, diabo, ou se você não gostar muito disso, tudo bem. As lutas desse mundo. Porque nós vivemos num mundo que é mau. Nós vivemos num mundo onde eu e você temos muitos problemas, muitas dificuldades. Mas pela fé nós vencemos tudo isso. Nós conseguimos sermos mais que vencedores. A fé é aquilo que nos garante a vida eterna. Você se lembra que o Senhor fala assim: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda. Gente, se vocês ouvirem uns barulhos estranhos, é 2 gatinhos que tá aqui atrás fazendo uma festa, tá bom? Vida real, gente, eu sempre falo. Então, olha só, pela fé nós podemos fazer o que nós quisermos, se isso estiver de acordo com o que o Senhor tem para nós. Mas tudo bem, porque Ele também afirma que os planos dele são bom, agradável e perfeito. Então a gente simplesmente crê que tudo que o Senhor faz para nós, assim, é maravilhoso, porque Ele sabe que mesmo que a gente não entenda, no fim vai dar tudo certo. Olha só, então assim, não é simplesmente acreditar muito em alguma coisa, é ter a certeza, mesmo
quando parece impossível, mesmo quando você não vê nada. Como é que pode, né? Uma palavrinha tão pequena ter um impacto tão grande nas nossas vidas, transformar. Você se lembra que o Senhor falou assim, várias passagens, as pessoas, os discípulos pediram para o Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Quando um pai precisava de um milagre para o seu filho, ele não acreditava, mas o seu filho, não acreditava no milagre, mas pelo seu filho, ele foi até Jesus e ele pediu, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Então nós podemos sim pedir pelo Senhor, falar para o Senhor, Senhor, neste dia, diante dessa dificuldade, me ajuda, tira as dúvidas da minha cabeça, me dá a certeza no Senhor, em Ti, não em mim, não pelas minhas forças, não pelas minhas capacidades, pelo meu dinheiro ou pela minha sabedoria, mas em Ti, Senhor, porque na fé nós não temos margem de dúvida, nós simplesmente temos certeza, sem hesitar. Olha só, você sabia que exercer a fé muitas vezes é difícil? Muitas vezes nós temos que nos lembrar que ela não é natural em mim, que eu preciso pedir ajuda para o Senhor e falar assim, aumenta a minha fé, me dá mais fé, me ajuda a exercitar hoje a minha fé. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, eu e você. Então é claro que tem momentos que nós vamos vacilar. E o Senhor sabia disso. Pensa bem, se os discípulos, os 12, que andavam lá juntinho, para e pensa uma coisa. Pensa aí na pessoa, no coach, no pastor, no empresário, aquela pessoa que você admira, que você fala assim, olha, aquele cara é top. E pense em você ter a oportunidade de ser um dos caras que está ali na equipe dele, juntinho com ele, que faz parte da intimidade dele. Com certeza você aprenderia muitas coisas, né? Com certeza seria um privilégio muito grande. Era assim com os discípulos do Senhor. Na época de Jesus, você já parou para pensar que Jesus era o cara? Que Jesus era o top, o que estava lá, como a gente brinca, nas cabeças. Que ele sabia quem ele era na fila do pão. Ele era o primeiro. E os discípulos que andavam junto com ele pediram para o Senhor aumentar a fé deles. Porque mesmo que eles estivessem lá, vivendo, desfrutando do dia a dia junto com Jesus, por vários meses, por vários anos, mesmo assim, pela força deles, eles não tinham fé suficiente. Isso mostra que para termos fé, para termos a certeza, nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos clamar para Ele, Senhor, aumenta a minha fé. Aumentas a minha fé. Me ajude, Senhor, a aumentar a minha fé. Me ajude, Senhor, a ouvir a sua palavra. Me ajude, Senhor, a aumentar a minha comunhão contigo, a minha intimidade contigo, porque aí a minha fé é fortalecida. Eu creio que a gente pode comparar a fé como uma coisa assim, é como se as minhas raízes, se eu fosse uma árvore, e as minhas raízes fossem aumentando, fossem crescendo em direção ao rio, à água, que é o Senhor. Eu vou me aprofundando, eu vou ficando mais firme. Pela minha própria força? Claro que não, porque o Senhor está fazendo as minhas raízes serem firmes na terra que é Ele, que me leva em direção a Ele, que é as águas. Daí, quando vem as dificuldades, quando vem as acusações, quando vem as doenças, quando vem as coisas que eu não dou conta, eu tenho a certeza
que Ele vai entrar e agir. Eu tenho a certeza que Ele vai fazer mais do que eu posso pensar ou imaginar. Que Ele vai simplesmente transformar o meu impossível. O meu impossível. Olha só, através de fé, através da fé, mesmo no meio dos problemas, você pode ter a confiança no Senhor. Você pode descansar no Senhor. Através da fé, o nosso relacionamento com o Senhor, ele é aprofundado. Ele se torna mais firme, mais constante. Ele se torna sólido. Através da fé, eu posso conhecer a vontade do Senhor para a minha vida. Eu posso desfrutar de tudo que Ele tem para mim. Através da fé, eu agrado a Deus, porque tem uma passagem que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Você deseja agradar o coração do Pai? Eu desejo. Eu quero, eu imagino o Senhor olhando para mim e me dando um sorriso de aprovação, de amor. Porque eu quero agradar o coração dele. Porque isso é importante para mim. E para isso eu preciso ter fé. Porque senão eu não agrado. Porque tudo bem que a gente fala que fé é mais do que acreditar. Mas olha só, vamos pegar essa palavra também, acreditar. Se eu não acredito em Deus, se eu não creio que Ele pode mudar a minha vida, se eu não acredito que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, que Ele morreu por mim, se eu não tenho essa certeza, como eu vou ter fé? É impossível. É isso que diz a palavra. É impossível. Pela fé, eu tenho resposta para as minhas orações. Pela fé, eu tenho respostas aos pedidos que eu faço ao Senhor. A fé, ela vem muito e ela é, digamos assim, mais usada nos momentos difíceis da nossa vida. Sabe, nos momentos difíceis onde a gente realmente reconhece que nós estamos diante do impossível. E daí nós vamos desesperados diante do Senhor. Diante de momento de abandono, de doença, de desemprego, de traições, de feridas na nossa alma e no nosso corpo, que a gente não pode resolver. Daí nós vamos exercitar a nossa fé. Mas, se o meu objetivo é agradar ao Senhor, porque diz que pela fé eu agrado o coração dele, olha só, eu posso simplesmente decidir ter fé em todos os momentos, em todas as situações, e não somente nos momentos ruins. Eu peço todos os dias para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, porque pela minha mão, pelo meu querer, pelo meu achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Olha só, você sabia, tem um exemplo na Bíblia muito interessante. Sabe aquele paralítico que foi levado por 4 amigos? Lembra? Ele foi levado por 4 amigos que criam no milagre sobre a vida daquele homem. Será que ele acreditava? Nós não sabemos. Mas os 4 amigos dele acreditou o suficiente para ir lá pegar um homem que não tinha movimento algum e levantar ele até acima de uma casa para que ele pudesse chegar perto do Senhor Jesus. Você sabia que muitas vezes somos nós, eu e você, que somos pais, que carregamos os nossos filhos? Você sabia que muitas vezes é você e eu, como esposa, ou você, meu irmão, como marido, que carrega o seu cônjuge em oração, em fé, quando ele mesmo não acredita, quando ele mesmo não acredita que ele pode, que ele consegue? Muitas vezes, a única pessoa que os nossos próximos têm para estar orando e intercedendo por eles é a nossa vida. É como se eles tivessem caído num deserto
e não tivesse ninguém para ajudá-los. E é as nossas orações que sustenta eles naquele deserto. Exatamente. Então, se você tem um filho ou uma filha que está afastado do Senhor, ou passando por um momento difícil, ou nas drogas, ou desempregado, se você tem um cônjuge que está distante de você, um casamento que está quase sendo destruído, ou se você está diante de doença, diante de situações que você, por suas próprias mãos, não resolva, você ou aquele seu ente querido, aquele seu filho, o seu esposo, sua esposa, ou de repente você mesmo, a sua intercessão pode transformar a história de outras pessoas. A sua fé, a minha fé, pode transformar a história de outras pessoas. Mas Luzia, ela não acredita. Como assim? Mas você acredita. E quando eu acredito, eu intercedo diante do Pai. Eu acredito, só não, eu tenho a certeza. Aí eu vou diante dele e oro e intercedo por aquele filho, por aquela filha, pelo meu esposo, pela amiga, pelo teu pastor talvez, por aquele teu parente que está doente. Às vezes o momento da outra pessoa é tão desesperador que ela não consegue sozinha. E daí você também é usado. Porque quando fala assim, as obras, a fé sem obras é morta. Orar pelos outros, interceder pelos outros, acreditar, crer com a certeza que o Senhor pode sim fazer um milagre na vida do teu filho, é uma obra. É uma obra que você, mãe, pode dobrar os seus joelhos e fazer. Que você, esposa, esposo, pode sim, porque o Senhor vai te honrar pela sua fé, porque você acredita, porque você não só acredita, você tem a certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você podemos sequer pensar ou imaginar. Olha só, pela fé, Abraão creu, pela fé, Enoque foi para o céu, pela fé, Noé obedeceu e criou um barco enorme. Pela fé, Davi acreditou que ele seria o rei de Israel. Pela fé, Raabe creu num Deus que ela não conhecia, mas ela tinha ouvido falar. Pela fé, Jacó lutou com um anjo para que a vida dele fosse transformada. Que será que nesse dia eu e você precisamos ter a certeza que pela nossa fé o Senhor pode mudar na minha vida e na sua vida? Em que área da nossa vida que nós precisamos pedir para o Senhor? Aumenta a nossa fé. Me ajude a ter certeza que eu não posso, mas o Senhor pode. Vamos orar? Vamos finalizar esse tempo. Pai, nós te agradecemos por esse momento, onde a sua palavra pode ser compartilhada com tantas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela dependência que o Senhor fez eu ter de ti, nós termos de ti, porque isso nos convida a termos um relacionamento diário contigo, e isso é muito bom. Neste dia, eu faço uma oração. Aumenta, Senhor, a minha fé. E aumenta a fé também, Senhor, de cada pessoa que ouvir essa palavra, que ouvir essa live. Aumenta a nossa fé, porque nós reconhecemos a nossa dependência de Ti. E nós sabemos que sem fé é impossível Te agradar. Aumenta a nossa fé para termos a certeza que o Senhor tem um caminho para nós, que é bom, agradável e perfeito. Nós entregamos as mãos do Senhor, nas Tuas mãos, Pai, o nosso sábado. E nós Te pedimos para que ele seja abençoado. E nós Te agradecemos, porque nós temos a certeza que ele será. Tu és bem-vindo aqui, Senhor.
Tu és bem-vindo na nossa vida e na nossa casa, neste sábado. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor pode muito mais do que você pode pensar ou imaginar na sua vida. Ele é poderoso, infinitamente, mesmo que você não entenda. E você pode sim, nesse dia, ser ousada e falar assim: Senhor, me dê fé. Senhor, aumente a minha fé, porque sozinha eu não estou conseguindo. Eu não tenho. Esta é a live Prioridade. Todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 6:30 da manhã. Eu sou Luzia Genove e eu compartilho a cada dia um pouco da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você também pode ser bênção na vida de outras pessoas. Ao curtir, ao compartilhar essa live, a deixar um comentário aqui. Por quê? Porque daí mais pessoas vêm e a palavra de Deus pode chegar a todos aqueles que precisam ouvir ela neste dia. O convite do Senhor para nós hoje é termos fé. Não somente acreditar, mas ter a certeza que Ele é poderoso para realizar na minha vida e na sua vida o impossível. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio em milagres, porque eu sou um milagre vivo do Senhor. Deus te abençoe. Tenha um sábado maravilhoso e abençoado. Um domingo também. E na segunda-feira, a partir das 6:30 da manhã, nós nos encontramos aqui novamente. Até!